Olá, gente, boa noite. Hoje é o nosso último dia do curso. Vamos encerrar com a apresentação de dois grupos, né? Que são o Leandro, que vai falar, e também a Cíntia e o Tiago, né? São esses dois grupos. Um é só o Leandro e o outro é a Cíntia com o Tiago. O Leandro vai falar sobre conjuntos independentes e cliques, e o grupo da Cíntia e Tiago é sobre coloração de vértices ou é grafos planares, hein? As grafos planares, né? É grafos planares. Isso, nós chamamos. Grafos planares. Isso aí. Então tá, eu só vou aqui sortear a ordem, né, para ver quem vai começar falando. Ou alguém quer começar falando? Alguém se candidata a começar falando? Eu me candidato a ficar por último. Não, então vamos sortear. Então tá certo. Olha o lado bom, Leandro. Quando começar a falar é bom, que você já fica livre. Deixa eu só É, pegar hoje eu aqui vou saber o. se eu tenho problema de coração. Ah, Hoje eu vou saber se eu tenho problema de coração. ah. Pô, tá lento aqui, ó. Não tá aparecendo a página. Vamos ter que adiar. Não tem que adiar, né? Tem uma moeda de R$ 1 e não? É, pegar a moedinha. Pior que eu nem sei onde é que tem minhas moedas aqui. Eu escolho cara. Tira para o ímpar vocês dois aí. Ai, ai. Ah, não vai, ó, não abre. Ah, não, mas eu acho que eu tô também no. Peraí. Ah, agora sim. É, Leandro, Thiago. Aí, Leandro, é você. Opa, deixa eu vir. É contigo mesmo, Leandro, tá vendo? Ó, então eu Ah, vou aqui parar a apresentação, você começa a apresentar, tá? E fica tranquilo, Leandro, fica tranquilo. E aqui é todo mundo amigo tá beleza. e a gente vai vendo aí sua apresentação. Legal? Tá beleza. Vou começar a compartilhar minha tela. Beleza. Ok. Vou abrir aqui a minha apresentação. Tortou tudo aqui. Acho que foi. É só jogar aqui tipo, no modo slide. Aí. Aí tá todo mundo vendo legal? Tô no celular. Tá sim, tá tudo Apareceu? legal. Uhum. Então tá bom. Boa noite aí para todos. Vamos dar início aí à minha apresentação. Humildemente, respeitosamente, vamos falar sobre cliques e conjuntos independentes. Meu nome é Leandro Moretti. Ué, tô tentando passar igual eu tava passando, tá? Não, só um momentinho. Problemas técnicos. Agora passou. Ah, ok. Cliques e conjuntos independentes. Uma clique, né, a gente sabe que é um conjunto de vértices. Nesse conjunto de vértices, dois a dois são sempre adjacentes. E se essa clique tiver mais de dois vértices, né? Ou dois ou mais vértices. Fazendo uma analogia, assim, Ares como um relacionamento, é como se todo mundo visse todo mundo. Todo vértice enxergasse todo vértice. E o conjunto independente também é um conjunto dos vértices, podendo também ser todo o conjunto de vértices. E ele tem um conceito um pouco ao contrário da clique, um pouco complementar, né? Nele, nenhum vértice é adjacente. Ninguém vê ninguém. Ninguém conhece ninguém. E falando nesses assuntos, temos muitos conceitos relacionados.
Por exemplo, temos o emparelhamento, que vai se relacionar aqui com cliques de conjunto dependente. O emparelhamento, ele é um subconjunto das arestas, né? E nesse subconjunto de arestas, ele vai ter essas arestas aí sem vértices compartilhados de uma aresta com a outra. Elas estão ali emparelhadinhas, cheias de nome toque. Nenhuma vai encostar na outra assim, compartilhando vértices, né? E tem também a cobertura. A por cobertura por vértices. É um conjunto de vértices que a gente deseja que cubra todas as arestas do grafo. Na verdade, a cobertura, para ser cobertura, ela tem que cobrir todas as arestas do grafo. São vértices que sempre vai ter, de modo que todas as arestas tenham um vértice, esteja com vértices desse conjunto. Na verdade, esse conjunto vai cobrir todas as arestas do grafo. Assim como está escrito aqui, toda aresta do grafo é incidente a algum vértice desse conjunto. E o outro conceito relacionado é cobertura por arestas. É um conjunto de arestas que é capaz de cobrir todos os vértices do grafo. Falando como está escrito aqui, é um conjunto de arestas tal que todo vértice é extremo de pelo menos uma aresta nesse conjunto. Vamos dar prosseguimento. Segurar o coração. E aí temos uns parâmetros aí que vão ser sempre usados aí. Já vou jogar tudo aqui logo de uma vez, para a gente tentar entender melhor aqui, porque esses parâmetros costumam confundir, mas são importantes. Tem o alfa, que é a cardinalidade do conjunto dependente máximo. O alfa', cardinalidade do emparelhamento máximo. Tem o beta, que é a cardinalidade da cobertura mínima de aresta por vértice. E o beta', cardinalidade da cobertura mínima de vértices por arestas. Tem também o ômega, que é a cardinalidade da clique máxima. O próprio apresentador não se confundiu muito com os parâmetros. Eu refletindo sobre esses parâmetros, a gente percebe que o alfa está sempre ligado a coisas que a gente deseja maximizar, que é o conjunto dependente e o emparelhamento, a gente quer sempre o máximo. E o beta, a gente observa que é ligado a coisas que a gente quer minimizar. Está ligado ali a cobertura por aresta e cobertura por vértice. Então o beta é sempre cobertura. E quando tem uma linhazinha aí, a gente pensa logo no aresta, né, que é parecido com a linha. Então onde tem uma linha está ligado a um conjunto de arestas. O beta' sendo cobertura mínima por aresta, e o alfa' sendo a cardinalidade do emparelhamento máximo. Ambos são um conjunto de arestas, né? Vamos tentar pensar nisso para fluir melhor essa apresentação. Essa aqui foi só para descontrair, eu esqueci de tirar essa aqui. A frase em homenagem à minha avó. Só para preparar os nossos corações aí para a próxima slide. A gente ver se a gente vai entender as fortes verdades matemáticas apresentadas no próximo, que eu vou jogar tudo de cara logo e a gente vai ver. Parece que eu tô sozinho aqui, mas tá todo mundo aí, né? Ah, Corolários tá. e... A gente tá aqui, Leandro. A gente tá aqui. Sim. Ah, obrigado. Você Eu quer sei que a que tem gente, uma coisa errada você aqui no quer que meu a gente fique microfone. falando, não, né? Oi? Você quer que a gente fique falando? Não, né? Ou você Não, quer? eu só tava com medo do meu... Tava com um problema até aqui, não ter ligado o Ah, microfone, só que não, eu não. Tá tava tudo certo. Vai lá, vai ligado lá. no... Então, valeu. Então, vou dar prosseguimento. Estou mais tranquilo. Aqui nós temos corolários e coisas muito importantes aqui para a apresentação de hoje. Um deles que dizemos que o alfa' é menor ou igual ao beta. Então, a cardinalidade ali do emparelhamento máximo é menor ou igual do que a cobertura por vértices mínima. Essa parte é até intuitiva, porque
Se o emparelhamento é máximo e ele tem essas arestas ali já soltinhas, elas precisam ser cobertas, né? E ele já tem 2 vestes ali em cada aresta. Então todos aqueles vestes ali, pelo menos um deles ali, metade dele, já vai estar na cobertura, né? Como o tamanho do emparelhamento está envolvendo arestas. Se eu tenho 5 arestas, já tenho 10 vestes. Mas pelo menos 5 vestes já vão estar ali na cobertura. Então já está dando o tamanho do emparelhamento. Então aqueles vestes que não foram saturados, a cobertura vai pegar eles para cobrir. Então a cobertura por veste vai ser maior mesmo, né? Segunda sentença aqui. Alfa mais beta é igual a N. Eu botei em parênteses, não é só isso, porque não é só essa conta matemática aí, não, né? Que a gente sabe que o alfa é um número, o beta é um número, o N é um número, né? A gente vai ver que não é só isso, né? O alfa é a cardinalidade do conjunto independente máximo, né? E a beta, cardinalidade da cobertura por vértice mínima. Somando esses dois camaradas, vamos ter o número que é igual com a cardinalidade do conjunto de vértices, né? Outra coisa que está grifada aqui, só existe cobertura dos vértices por arestas se o grau mínimo for maior do que zero, né? O grau mínimo maior que zero não quer dizer que o grafo seja conexo, pode ser até desconexo, né? Pode até confundir um pouco, esse apresentador aqui se confundir um pouco. Aí podemos ter a aresta ali isolada, mas tá ali com os grauzinhos dos vértices igual a 1 e tal. Mas só podemos falar nisso, cobrir arestas, se não tiver vértice, cobrir na verdade vértice por aresta, se não tiver vértice isolado, né? Então beleza. Mais uma coisa importante, alfa linha mais beta linha é igual a N. Isso aqui vai ser só isso mesmo, essa conta aqui, mas ela já é poderosa também, né? Já é mágica também. O alfa linha, né? A cardinalidade do emparelhamento máximo, né? Aí eu vou somar com cardinalidade de cobertura por aresta máxima, vai dar igual a N, né? Parece que não tem coisa interessante, mas tem, né? Porque nós estamos somando dois conjuntos de arestas, né? E vai dar igualzinho o número de vértices. E por fim, se G é um grafo bipartido, então ali o tamanho do conjunto dependente máximo é igual à cobertura por arestas mínima, né? Isso acontece no bipartido, né? Porque no geral, foi o primeiro item lá, o alfa ali é menor ou igual a beta. Vamos dar prosseguimento. Agora sim, começou a desenhar, ficou melhor, né? Aqui a gente tem um grafo G e o seu complementar ao lado. E a gente começa logo a relacionar o tema aqui dessa apresentação, que é o clique e conjunto independente. Aqui no da esquerda a gente vê uma clique. Na verdade o gráfico todo é uma clique, né? Um gráfico completo, né? Esse é o K4. E o ômega aqui já é igual a N, né? Os 4 vértices formam a clique máxima, né? O ômega e o alfa igual a 1. Confesso que no gráfico completo acho que eu compliquei um pouco, né? Porque podemos pensar até que não tem conjunto independente aqui, né? Até porque tá todo mundo ligado a todo mundo, né? Eu não posso ter aqui um conjunto independente tamanho 2, né? Porque sempre mais um conjunto de tamanho 1, ele não tem vizinho, ele vai obedecer a definição. Então aqui o alfa é igual a 1. Aí a gente olha agora o complementar do lado direito. Essas carinhas soltinhas aí, ó. Eu ia até botar nome nessas carinhas, nome dos alunos em homenagem, mas não deu tempo não. Aí, olha. Aí já inverte as coisas, né?
Agora a clique máxima aí é 1. Essa é fácil de ver, né? Nós temos aí 4 possíveis cliques máximas, né? Porque o vértice isolado é uma clique. E o conjunto independente já é todo um conjunto de vértices, né? O alfa está igual a n. E aí que a gente viu como que se relacionam, né? As cliques máximas. Não só as máximas, qualquer clique. No caso aqui está sendo máximo, com conjunto independente. Uma clique aqui no grafo original vai ser um conjunto independente no complementar e um conjunto dependente em G vai ser uma clique em G complementar, G barra. Isso aí vai ser legal, gente. Acho que vocês também, se abrir o coração, vai achar também. Vamos que vamos. Agora vem o teorema. Isso é importantíssimo, porque se a gente tem um conjunto S que é um conjunto dependente, a gente retira ele mesmo dos conjuntos de vértices, vai sobrar uma cobertura por vértices, né? Talvez eu seja muito intuitivo só de ler. Deixa eu ver se eu botei um desenho na frente. Vamos partir logo para cá, que a gente percebe a importância disso. Nesse gráfico que nós temos aqui, ó, esse camaradinho aí do centro, humildezinho aí, ele é capaz de cobrir todas as arestas, né? Então, mas e os outros camaradas aí em redor, eles são um conjunto dependente, né? Mas se eu pensar aí, não sei se dá para vocês verem, mas tem dois que tá vermelhinho. E esses dois vermelhinhos, digamos que eles sejam um conjunto. Não, eles dois formam um conjunto dependente, tamanho 2. Digamos aqui. Se eu tirar esses dois camaradinhos aí vermelhinhos, aí vai ficar exatamente os camaradas que vão cobrir todas as arestas do grafo. Tudo que sobrar vai cobrir. Vai ser uma cobertura por aresta. É porque não tem aresta incidindo em quem está no conjunto independente, né? E tiramos ele, vai ficar uma cobertura por aresta. Uma cobertura por vértice. Agora me confundi, né? Tô falando com cobertura das arestas por vértice. Então é aqui que está escrito, né? No nosso slide. Então, toda aresta de G tem extremo no conjunto que sobrou, né? Após retirar o conjunto independente. Aí prova que o que sobra é uma cobertura das arestas, cobertura por vértice. Mas não necessariamente foi máxima, né? Porque a gente viu que pegamos só dois vértices e tiramos, sobrou lá. Os camaradas sobraram ficou uma cobertura. Mas não necessariamente foi máxima, mas o teorema é para qualquer tamanho de cobertura. Agora vamos dar prosseguimento que a gente vai usar ele. Agora, o alfa mais beta igual a n. O tamanho é o que a gente viu antes, né? O tamanho. Só que agora a gente maximizou as coisas, né? O tamanho do conjunto dependente máximo mais o tamanho da cobertura por vértice máximo é igual a todo conjunto de vértices. O tamanho do conjunto de vértices. Bom, agora a gente já pegou o máximo. Nesse caso aqui, nesse grafo, né? A gente pode ver que o conjunto independente máximo aqui vai ser 2, né? Conjunto independente mais 3. Eu marquei aqui a cobertura. Certo, e a cobertura tamanho 2. Somando os dois deu 5. Se eu vou tirar aqui os dois vermelhinhos que tá aqui como
cobertura das arestas por vértice, aí vou ficar com conjunto independente dos outros três. Então beleza, tá fluindo. E aí provando isso, ele vai usar o resultado anterior, né? Que é dada a remoção do conjunto independente qualquer, né? Que vai sobrar uma cobertura por vértice, né? Remove o conjunto independente, sobra uma cobertura. Isso ajuda demais. E aí nesse caso aqui vai mostrar aqui ó, que se eu tirar um conjunto independente máximo, vou ficar com cobertura L estrela ali, porque ela não sabe ainda se é máxima, né? Mas o tamanho dela é N menos o tamanho do conjunto independente, né? Definição em cima do que é máximo. Então, o tamanho do conjunto dependente sem esse conjunto S é maior ou igual a beta. E também o conjunto S estrela, que é dado ao contrário, né? Que é o conjunto de vértices removendo a cobertura por vértice. E aí nessa conta de baixo, na segunda conta, vai dar que N vezes beta é menor ou igual a alfa. Então, no final de tudo, vai dar que N é maior ou igual a beta e N menor ou igual N maior ou igual a alfa mais beta e N é menor ou igual a alfa mais beta. Então, N igual a alfa mais beta. Só passou sozinho. Concluindo. Agora aqui chegamos nesse gráfico abençoado aqui, glorioso, já está envolvido vários conceitos aqui. Agora que a gente vai usar as coisas entrelaçando aqui os assuntos, correlacionando melhor, né? Aqui temos um gráfico com 19 vértices, né? Ele é bipartido, né? É um gráfico usado lá na prova do teorema de Coing. E até aqui nessa apresentação, né? A gente já tem alguns resultados, né? A gente vai ver como usar eles aqui já, né? Então, em primeiro lugar, o emparelhamento já está desenhadinho aqui, né? Essas arestas aí azulzinhas, né? Mais espessas um pouco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela é o emparelhamento máximo já desse grafo, né? Então, ele é o alfa linha, né? Que é igual a 7. Aí, já que a gente fez aquela conta, já tem lá que o beta também é igual a farinha no gráfico bipartido. A gente lembrar do primeiro slide. Então, já ganhamos logo o beta, que é a cobertura por vértices mínima, né? Só que ela já está aqui. Quem é capaz de cobrir esses vértices? Essas arestas, na verdade, são esses vértices que estão mais verdinhos aí, ó. Mais verdinho aí porque ele pega esse conjunto T, né? Que lá pelo teorema de Coing ele foi gerado a partir desses conjuntinhos X ali, que são os vértices que não foram saturados ali pelo emparelhamento máximo, né? E eles fazem um caminho alternante com emparelhamento, pega um vértice, pega uma aresta que não está no emparelhamento, aí pega uma de emparelhamento, pega outro que não está, pega outro que está, e vai gerando esse conjunto T. E esse conjunto T mais o conjunto X tirando, que está em S, tirando S,
Então, unindo o T com X sem S, então vai formar essa cobertura aí, dá exatamente 7, batendo igualzinho ao teorema. Aí tá beleza. Agora falta a gente usar mais uma coisa aqui, né? No caso aqui, é o maior conjunto independente. Quando a gente pensa no gráfico bipartido, logo vem à mente, né? Bipartido, as partições, uma das duas partições, qualquer das partições, pode formar um conjunto independente, né? Se a gente pensar em pegar logo o maior, a gente pode ser induzido a achar que já pegamos o maior conjunto independente, né? Aqui no caso, o x está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente poderia pegar o x e achar que é 10, né? Mas só que a gente já tem os teoremas, né? Então a gente já sabe que a cobertura é mínima. Deu 7, né? E é aquela coisa importante, né? Se eu tenho um gráfico, eu tiro a cobertura por vértice mínima, aí eu vou ficar com o conjunto dependente máximo, né? Então nesse caso meu n é 19. Eu tirei 7, fico com 12. Bonitinho aqui. Aí deu pra perceber, né? E esses camaradas são esses azulzinhos aí, né? Conjunto S, mais os camaradas que estão em Y aqui que não estão em T. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. E agora, pra gente aproveitar esse gráfico aqui, eu botei o ômega aqui embaixo, no canto esquerdo, o ômega igual a 2, né? E achei interessante falar que, não sei se vocês enxergariam, mas no gráfico complementar desse gráfico aqui, ó, vai ter uma clique lá gigante, né? De 12, de tamanho 12, né? Porque o alfa aqui, o conjunto dependente máximo aqui é 12. A gente sabe que no complementar vai ter uma clique de tamanho 12. E como a clique aqui maior é 2, lá no conjunto independente lá no comentar, que vai ser só 2, o máximo. Beleza, bora pra frente. Aqui agora eu vou falar um pouquinho por alto, porque não vai envolver muito aqui com conjunto independente. Mas o emparelhamento versus cobertura por aresta não acontece igual lá quando a gente tira o conjunto independente máximo, a gente fica com a cobertura por vértice mínima, né? Aqui não acontece. Eu quero dizer que quando tiro o emparelhamento, eu não tenho uma cobertura por arestas. Esse grafinho aqui já está mostrando isso pra gente, né? Essa aresta aí mais escurinha, mais espessa, pode ser um emparelhamento, né? Se eu removê-la, eu vou ficar com o vértice ali isolado, né? Que ele não é uma cobertura. Não cobre todos os vértices, não é cobertura por aresta. Mas mesmo assim, né? Voltando aqui, mas mesmo assim, a gente já tem lá atrás que pelo menos o tamanho, né? Pelo menos o tamanho dessa cobertura por aresta, que é o parâmetro beta-linha, mais o alfa-linha, que é a linearidade desse emparelhamento máximo, pelo menos a matemática desses números vai bater igual a n. A gente não vai provar isso aqui agora porque o coração não aguenta. Vamos mandar aqui pra frente. Opa. Vai, mano. Não vai voltar não. Agora, tentando incluir algo novo assim, aqui para um assunto novo, pelo menos para estimular a nossa criatividade, pesquisa e aprofundar alguma coisa, é um algoritmo agora, que vai envolver nosso assunto da apresentação, que é clique, máximo e conjunto dependente.
Aqui, um algoritmo para encontrar o comprimento do grafo e preenche as arestas que faltavam para obter um grafo completo. Formou um grafo completo, aí começa a retirar o que? As arestas que já tinham em G, que está nesse grafo completo, tira todas, eu vou estar com o grafo complementar. E para fazer isso, percebe assim, né? É um tempo linear, né? Basta percorrer aí o tamanho, as arestas e os vértices. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver uma coisa maneira aqui. Cliques máximos de conjunto independente máximo são detectados em tempo exponencial. Infelizmente não pude enriquecer muito esse assunto, né? Mas se a gente pensar assim, como vou detectar uma clique num grafo, até detectar a máxima, né? Eu vou precisar ali, será que a máxima é 1? Aí eu vou testar todos os vértices ali, né? Aí, viu, de máximo, clique 1 eu achei, claro. Ah, será que a máxima é 2? Aí eu vou pegar, se eu combinar dois vértices, ver se formou, interessa, depois combino com o outro, eu faço teste, né? Essas coisas daí, elas vão dando combinações, né? De. Vão dando combinações que vão combinar. Aí talvez tenha polinomial, mas aí como que eu vou crescer, tentar crescer? Eu vou tentar achar sempre uma clique maior, eu posso percorrer até achar uma clique de tamanho menos um. Então, isso aí vai combinar em tempo exponencial. Mas, né, o que pede eu vi isso aí. É maneiro, é difícil, né? Detectar cliques máximos de conjuntos independente máximo. Mas vamos tentar tirar proveito das relações entre os dois, a ver se existe algum benefício. Vamos mandar aqui, ó. A gente pode encontrar no grafo espaço uma boa utilidade dessa relação que tem com a clique independente no grafo complementar. O grafo espaço, ele é leve, digamos assim, ele é espaço se o conjunto de aresta M for ali aproximadamente ele tem relação com N. E uma relação linear ali, ó, uma constante C. Por exemplo, se esse C vale 2 e eu tenho 10 vértices, aí meu número de arestas vai chegar só nos 20. Digamos assim, ele vai ser suave. Só para entender melhor, em contrapartida, assim, um gráfico completo, por exemplo, ele é denso, né? Pois nele tem muita aresta. A gente viu no curso que tem a quantidade aí, ó, n, que multiplica n menos 1 sobre 2. É o número de arestas num grafo denso. É o contrário do grafo esparso. Só para ter ideia, uma árvore é um grafo esparso. Pois ali o número de arestas é n menos 1. Logo essa constante aí fica aproximadamente 1. Né? Porque a constante m sobre n, né? Então, é só um exemplo. Mas podemos ter grafos esparsos, que tem ciclos, tudo mais, porque essa constante pode ficar um pouco maior. Estou falando isso por quê? Porque aqui, ó, nesse slide aqui, uma coisa mais maneira, que vai vir uma coisa bonita ainda. Nos grafos de espaço, o clique máximo tem tamanho limitado e pode ser encontrado exatamente em tempo linear. Epa! Ó, e no entanto, encontrar o conjunto dependente máximo nesses grafos ainda tem custo exponencial. Dependendo ali do valor daquela constante, né, a gente pode encontrar o clique máximo facilmente. Já o conjunto dependente, custoso encontrar. Tá, mas espera aí. Se eu quero encontrar um conjunto dependente aqui no gráfico grandão, eu vou estar difícil ainda? Não, a gente viu que... Vamos andar aqui para frente.
a gente viu que o, o conjunto dependente no grafo original é uma clique lá no complementar, né? E a clique aqui no original é um conjunto dependente lá no complementar, né? Vamos ver se dá para usar isso para ajudar nós. Aqui, um algoritmo que decide se um grafo G espaço é executado em tempo linear. Pois basta você saber o valor dessa constante para ver se ele é espaço, né? Até que nível e tal. E só precisa dessa conta aí. N sobre M, né? Dependendo da estrutura de dados que a gente for usar, se for uma matriz, a gente percebe que é O de 1 mesmo, nem vai percorrer nada. Porque o tamanho unido do conjunto diverso e o do conjunto de Aré já vai estar definido ali praticamente. Mas geralmente grafos maiores vai ter uma lista ali de adjacência, né? E a lista assim, vão ter que percorrer todo o conjunto de aresta e todo o conjunto de vértice para ter o valor de n e de m. Aí, digamos, tempo linear para outros casos, para saber se ele é esparso. Tá, vamos ver o que vai dar esse bolo. Aí, se o gráfico complementar for esparso, epa, nós podemos detectar também o conjunto independente máximo em tempo linear, tirando proveito da correlação entre cliques e conjunto dependente. Por quê? Não dá para detectar o conjunto independente em tempo linear, né? Exponencial também, mesmo nesse gráfico esparso. Mas aí eu posso detectar clique. Aqui eu estou no complementar. Detectei a clique. Epa, já sei que foi detectado um conjunto independente. Lá, eu detectei a clique máxima aqui em tempo linear. Bom, aproveitei. Já sei que esses vértices são conjunto dependente máximo lá no original. Eu ia gastar lá tempo exponencial. Vamos gastar aqui um tempo linear para achar essa gloriosa clique, que vai corresponder ao conjunto independente lá no nosso maravilhoso gráfico original. Pera aí. Ué, até acabou já? Acabou, gente. Não sei nem Acabou quanto tempo já. é. Foi o Ai, quê? ai. O que você falou? Não sei nem quanto tempo eu gastei. Você gastou 34 minutos. Caraca, tinha que ter um relógio para me pular alguma coisa, meu coração não aguentava. Não, mas foi bom. Foi bom que você deu para ver que estava mais à vontade depois de um tempo. É, Então rapaz, o negócio é forte. foi bom, foi bom. Deixa eu tentar te compartilhar minha tela aqui. Tá bom, tira aí. Então, Experiência foi igual a gente fez forte. na última aula, né? Parabéns, Leandro. Opa! Parabéns aí por ter vencido aí essa etapa de preparar, né? Apresentar, ainda mais em meio a várias coisas e tudo mais, mas deu tudo certo. Ah, obrigado. Então, tá, agora eu vou comentar sobre a sua apresentação, tá bom? Manda aí. Pode Tá falar. bom. Então, eu achei bem legal, assim, eu achei o seu tema realmente não foi um tema pequeno, né? Porque apesar de ter sido somente uma aula, foi uma aula que eu fiz para rever vários conteúdos, né? Então, como você mesmo falou, os parâmetros lá inicialmente sobre cobertura, os tipos de cobertura, emparelhamento e conjunto independente, né? E ainda soma isso o conceito de cliques e tudo mais. Então, foi uma aula de recapitulação de várias coisas, né? E também de apresentação de coisas novas, né? Então, eu acho que em relação a isso, você fez um bom resumo, assim, colocou exemplos, né? Colocou coisas que realmente eu não mencionei em aula, alguns exemplos. Eu até marquei aqui um slide ou outro que o slide 9, por exemplo, você colocou um exemplo legal, mas a explicação não ficou tão completa. Mas assim, eu também coloco isso um pouco do próprio nervosismo, né? E uma coisa ou outra, e acaba passando despercebido e tal, mas de um modo geral você conseguiu compactar tudo e falar de tudo que foi proposto, né?
E ainda mais tendo feito sozinho, né? Porque você não teve dupla, né? Não foi dupla, nem trio, nem nada, né? Então você encarou essa sozinho aí e realmente fez, né, a apresentação que precisava. Bom, deixa eu ver o que eu fui anotando aqui. Mas, de modo geral, foi coisas bem pontuais, sabe? Não foi nada de crítica, assim, ah, não, isso aqui tá errado, coisas do tipo. Eu não encontrei, na verdade, erro a não ser modos de falar que acabou. Você queria falar cobertura de aresta e era por vértice. Ou quando você colocou alfa linha igual a beta, aí você mencionou que isso era por conta de resultado anterior e realmente e não era e tudo mais. Mas enfim, mas foram poucos detalhes, Leandro, tá? Eu Confesso que gostei. na hora que eu quase travei, o nervosismo foi muito forte. Então, eu gostei do seu jeito de falar, assim, né? De ser brincalhão, apresentando e tal. Isso é realmente bem bom, porque as pessoas acabam que ficam com a brincadeira, mais com a brincadeira do que com a seriedade, né? Então, às vezes, consegue lembrar um pouco mais por conta disso do que por conta da formalidade que você está apresentando, né? Mas, apesar disso, aliás, mesmo assim, você conseguiu ser formal onde deveria, né? Apresentar um pouco da ideia, mesmo tendo um pouco de atrapalho aí, uma hora ou outra, na hora de explicar, mas foi um detalhe ou outro, não comprometeu de modo geral, não. Essa parte nova que você apresentou, eu gostei. Inicialmente, né, como você falou, o lance de você obter o grafo complementar, né, completando as arestas e tirando, parecia que só ia ficar naquilo, mas aí realmente estava assim, não tinha muito bem uma aplicação supernova, né, porque era muito fácil fazer aquilo. Mas você acabou utilizando isso depois, quando você foi falar melhor de grafos esparsos, né? E para neles, como é que você obtém o tamanho das cliques ou conjunto dependente, no caso aí. Que vem justamente por conta de ter poucas arestas, né? Então você consegue fazer uma busca aí melhor, né? Sobre que gaste menos tempo, né? Em relação a esse tipo de grafo, né? Eu achei isso aí muito legal, isso aí. Isso chamou minha atenção quando eu vi, para um assunto novo. E, infelizmente, né, precisava de enriquecer mais um pouco sobre ali, falar os detalhes mais, né? Sobre Uhum. por que exponencial uma coisa, por que não a outra, né? Mas Isso é outra parte que eu ia comentar também. Sobre, de modo geral, ser um problema que demanda tempo exponencial, você tentar executar esse algoritmo que vai buscando os subconjuntos, né? Apesar de você não ter posto isso nos slides, né, não ter falado completamente sobre isso, ainda assim você passou uma ideia que eu acho que ficou bem claro. Ficou claro para todo mundo o que ele falou, os demais alunos aí? Gente? Sim, sim, o microfone demora pra desmutar. Não Mas fui eu sim, também. Isso, então, porque você poderia tentar. Ah, vou supor que o tamanho da maior clique seja um. Aí, até olhando mesmo, falou, é trivial, né? Isso aí, não sei se tem um vértice, então aquilo ali já é uma clique, beleza. Agora, será que é dois? Aí você vai tentar, vai ver se tem aresta ali. Aí, beleza, vamos ver se é três, se é quatro, se é cinco. Para cada tentativa dessa, né, você tem que, falando em força bruta, né, tentar buscar todos os subconjuntos com aquele tamanho específico, né? E ver se algum subconjunto com aquele tamanho específico satisfaz a propriedade de ser uma clique, ou satisfaz a propriedade de ser um conjunto independente, né? Dependendo do que você quer buscar aí. Então, por isso que vai ficar dessa ordem exponencial, por conta da soma das combinações, né? Vai ficar relembrando um pouco do teorema das linhas do triângulo de Pascal, vai ficar da ordem de 2 elevado a n. Então, isso é algo exponencial que, enfim. Mas ainda assim funciona, né? Eu achei legal, né, o Leandro ter falado um pouco sobre isso, apesar de não ter formalizado, mas enfim, até por conta do tempo também, não, até já passou um pouquinho do tempo, né? Então era natural não ter como falar de todos os detalhes, né? E só um detalhe, Leandro, no início você acabou falando de um jeito que não está certo, que
que você falou de clique ter tamanho pelo menos 2, ou conjunto independente ter tamanho pelo menos 2 também. Apesar de o exemplo você ter falado corretamente, e hora ou outra você também ter falado corretamente, teve um momento, no primeiro momento, você, na definição, você acabou colocando essa informação que não está correta, de que a clique tem que ter tamanho pelo menos 2. Então, não precisa, tamanho pelo menos 1 da clique, né? Tá? E até por isso que o exemplo funcionou da forma que funcionou, né? Que veio logo depois. Tá bom? Beleza, eu imagino que eu devo ter falado umas Você coisas. trouxe exemplos novos, isso foi bem bom. O próprio exemplo que eu também fiz na aula, né, que era do gráfico bipartido, e no gráfico bipartido eu usava o teorema de Koenig, usava as outras relações que a gente tinha visto anteriormente, explicava cada parâmetro. Isso foi legal, porque você falou direitinho sobre eles e colocou até algo novo, né? Em relação ao tamanho da clique, do conjunto dependente, do gráfico complementar e coisas do tipo, né? Foi uma observação legal que eu notei que você colocou além. Isso eu gostei. E outra coisa que eu gostei também, Leandro, é que você não leu. Isso é muito importante, igual eu falei na última aula, né? Que ler o que está no slide realmente é bem ruim. E você só fez isso uma hora ou outra, mas é super natural fazer isso. Mas, de modo geral, você soube explicar e argumentar o que você estava explicando, né? É claro, com um nervosismo associado, mas ainda assim você conseguiu explicar tudo bem, direitinho. Tá legal? Poxa, obrigado. Então, Eu acho que pela primeira vez, a primeira apresentação que eu preparo e faço, então vamos fazer mais apresentação aí, então. vamos ver se melhor. Vamos embora fazer mais aí. Beleza? Então, isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar? Perguntar alguma coisa sobre o conteúdo? Não, só queria parabenizar o Leandro, que eu acho que é um desafio apresentar sozinho por tanto tempo. Eu não teria coragem. E eu achei que a forma como ele levou a apresentação foi legal. Não foi cansativo. Uhum. Então, parabéns, Leandro. Isso aí. Muito obrigado, muito obrigado. Show de bola. Então tá, agora aí, deu quase que uma hora certinho aí, né? Contando com as minhas falas e tudo mais. O Carlos dando parabéns aí também e tudo mais. Bom, então tá. Agora vamos pro próximo. Cíntia e Thiago, né? Agora não dá mais pra fugir. Agora é hora Cíntia, dos você dois. compartilha a tela? Compartilho. Tá pra me ouvir bem? Dá Sim, sim. muito bem. Podemos? Rapidinho, desculpa. Tá. Tá, deixa eu só. É que enquanto vocês estão falando, eu fico anotando o que vocês estão falando aqui no TXT, para não me perder depois, mas beleza, podem ir lá. Então, boa noite, eu sou o Thiago, minha dupla é a Cíntia, e o tema da nossa apresentação são os grafos planares. Então, um grafo é planar se ele pode ser desenhado no plano sem cruzamento de arestas, e essa representação é chamada de representação planar. E nessa figura que a gente tem 4 grafos isomorfos, onde só 3 possuem representação planar. Toda representação plana de um grafo G divide o plano em regiões chamadas faces. Pode passar. Tá. A gente define as seguintes coisas. Se E é uma aresta de G, então se é uma ponte, então só uma face incide em E. Se E não é uma ponte, então 2 faces incidem em E. E o grau da face é o número de arestas de um passeio que delimita essa face. A face externa do grafo, desse aqui, por exemplo, é delimitada por um passeio que começa em U até W, de W para Z, de Z para T e de volta a Z, e por fim de Z para U. Por isso que a gente diz que é grau 5, apesar de parecer que tem só 4 arestas. Então, dado um grafo G que é planar, nós conseguimos definir o grafo atual de G da seguinte forma. Então, cada face de G vai ser um vértice no grafo atual. Então, nesse grafo aqui, por exemplo, a gente tem as faces A, B, C, D e F. Então, cada face vai ser
um vértice no grafo dual. Cada aresta de G vai estar associada a exatamente uma aresta do grafo dual. Então, aqui nós temos 3 tipos de aresta em destaque. A aresta UZ, nela incide 2 faces, então ela separa 2 vértices do dual. Essa aresta de V para V, que é um laço, também separa 2 faces. E essa aresta C, ela é uma ponte. Então, essa aresta que é uma ponte, apenas uma face incide nela. Então, de U para Z é uma aresta normal de F para D. A aresta do laço também é uma aresta de A para B. E a aresta que é uma ponte, a gente associa a um laço no grafo dual. Então, 2 vértices no grafo dual vão ser adjacentes se e somente se as faces que estão relacionadas a esses vértices são separadas por uma aresta. Pela forma de construção do grafo dual, a gente pode argumentar que se G é planar, então o grafo dual também é planar, justamente por essa relação de uma aresta do grafo G vai estar associada a uma aresta do grafo dual. Como G não tem cruzamento de arestas, a gente consegue desenhar o dual sem cruzamento de arestas. Algumas consequências da definição de grafo dual são que o número de vértices do grafo dual é igual ao número de faces de G. Então, número de vértices dual é igual ao número de faces de G. Pelo aquele argumento que cada face em G é um vértice no grafo dual. O número de arestas do grafo dual é igual ao número de arestas no grafo G, original, porque pela mesma relação lá que cada aresta de G vai estar relacionada a uma aresta no dual. E o grau de um vértice no grafo dual, ele é igual ao grau da face. Também por essa relação das arestas. Então, aqui o F, por exemplo, o grau da face F era 5, tem 5 arestas relacionadas, então vamos ter 4 arestas, mas como uma é uma ponte, então temos um laço que vai dar o grau 5 para o vértice F. A partir dessas consequências, a gente consegue provar o teorema 1, que diz que se G é um grafo planar, então, e F de G é o conjunto de faces, então o somatório dos graus das faces é igual a 2 vezes o número de arestas. Para isso, a gente começa com o grafo dual de G. Pela propriedade C, pela propriedade 3, a gente tem que cada vértice vai ter o mesmo grau que a face dele tinha em G. Então, sabemos que o somatório dos graus das faces de G vai ser igual ao somatório dos graus dos vértices do grafo dual. Pelo teorema do aperto de mãos, a gente sabe que o somatório dos graus dos vértices é 2 vezes o número de arestas. E pela propriedade 2, a gente sabe que o número de arestas do dual é igual ao número de arestas de G. Então, a gente chega na conclusão do teorema, que o número de arestas de G é 2Z. Bem, agora a gente vai falar sobre o teorema 2, que é a curva de Jordan. Então, seja uma curva C que particiona o plano em 2 regiões arcoconexas. Então, essas 2 regiões são a região interna curva e externa curva. E se um ponto está na região interna e outro está na região externa, então a semirreta que une esses 2 pontos necessariamente tem uma interseção com essa curva. Com isso, a gente pode provar o teorema 3, que é o gráfico de partido completo K33 não é planar. Então, suponha que o K33 é planar, e a gente vai tentar construir essa representação plana para ele. Então, a gente vai fixar os vértices y1, x1, y2 e x2, tentar desdobrá-los. Tá, e agora a gente precisa posicionar, ou melhor, a gente pode posicionar, pode passar, por favor, Cintia, ok, a gente precisa posicionar o y3 em algum lugar, fora ou dentro desse quadrado que a gente tem até então. A gente vai posicionar ele dentro, mas a prova para ele do lado de fora seria equivalente. Pode passar. Com esse y3, agora a gente precisa escolher um lugar para posicionar o x3. A gente tem 3 opções. A região interna C1, C2 e a região externa C. Pode passar, Cintia. Se a gente tentar posicionar o x3 na região externa, ela necessariamente vai cruzar uma aresta com y3, quer dizer, cruzando C1 para chegar a y3. Então, não é planar. Pode passar. A próxima opção seria posicionar x3 em interna C1, que teria necessariamente que cruzar em C1 também, para chegar a y2. E por último, se a gente tenta posicionar em C2, necessariamente vai cruzar para chegar em y1. Então não existe uma representação plana para o K33. Agora a gente vai falar sobre uma coisa chamada relação de Euler.
seja G um gráfico conexo planar com N vértices, M arestas, F faces em uma representação plana de G, então N menos M mais F igual a 2. Isso é uma coisa que a gente vê no ensino médio. A gente pode provar isso por indução. Então, vamos tomar como base que quando F é igual a 1, toda aresta é uma point, pois G não possui ciclo. Nossa hipótese é de que se G tem menos do que F faces, então essa equação vai ser válida. O passo indutivo, então, é, seja G conexo planar com F maior ou igual a 2, como G possui ciclo, existe uma aresta que não é point. Pode passar. Assim, G' igual a G menos E é conexo planar e com F menos uma faces, uma vez que a aresta E separava essas duas faces F1 e F2, que agora formam uma única face em G'. Pela hipótese de indução, a gente tem que N de G' menos M de G' mais F de G' igual a 2. G e G' possuem o mesmo número de vértices, mas G' possui uma aresta e uma face a menos que G. E por isso, pela conta, dá para ver que é válida a forma. É uma consequência do que a gente viu, que não importa exatamente como estão dispostas as coisas, desde que a gente tenha o mesmo grafo, toda a representação planar dele vai ter o mesmo número de faces. Agora a gente tem 3 corolários dessa relação de Euler que a gente viu. Corolário 5 diz que se G é planar, simples e conexo com N maior ou igual a 3, então M é menor ou igual a 3N menos 6. E com isso fica fácil de provar que o K5 ele não é planar. Vocês podem ver na desigualdade resolvida ali. E o próximo corolário é de que se G é planar, simples conexo, sem triângulos e com N maior ou igual a 3, então M é menor ou igual a 2N menos 4. E de forma similar ao anterior, a gente pode provar que o K33 não é planar, de um jeito muito mais simples do que a gente resolveu agora há pouco. O terceiro corolário é, se G é simples e planar, então deltinha é menor ou igual a 5. A gente vai provar esse corolário. Os casos onde N é igual a 1 ou 2 são triviais. Se N é maior ou igual a 3, pelo corolário 5, a gente sabe que M é menor ou igual a 3N menos 6. E pelo teorema de aperto de mãos, temos que deltinha vezes N menos A é igual à soma dos graus dos vértices de G, que é igual a 2M. E que isso é menor ou igual a 2 vezes 3N menos 6. E a partir dessa desigualdade, a gente obtém que 12 é menor ou igual a 6 menos deltinha vezes N. E como o N é maior ou igual a 3, a gente tem que o 6 é maior do que deltinha, o que equivale a deltinha ser menor ou igual a 5. Ficou claro isso? Tá. O teorema 8 diz que todo grafo planar é 6 colorível. E a gente vai provar também por indução. Nossa base de indução será o caso trivial onde N é menor ou igual a 6. Então você necessariamente consegue colorir com 6 cores. Nossa hipótese será de que todo grafo com até n-1 vértices é 6 colorível. Seja então G um grafo planar com n vértices, pelo corolário 7, a gente sabe que G possui um vértice V com grau no máximo 5. Então, G menos esse V é um grafo com n-1 vértices que, pela hipótese de indução, possui 6 coloração. Como o grau de... Como o grau de V é menor ou igual a 5, resta uma das 6 cores da 6 coloração que a gente pode usar para colorir V. Então, G é 6 colorível. Já o lema 9 diz que se G é grafo planar, então todo subgrafo de G é planar. A gente prova isso por absurdo. Se houvesse um subgrafo H de G, cujas representações todas tivessem um cruzamento de aresta, então, como todas as arestas de H são arestas de G, G não teria uma representação planar. Aí, G não seria planar. E a gente assumiu que G é planar. E uma consequência de tudo isso que a gente viu então é que todo grafo G planar não possui como subgrafo nem o K5 nem o K33. Então agora vamos definir o que é uma subdivisão de arestas. Então aqui a gente tem uma aresta UV. Uma subdivisão dessa aresta consiste em retirar essa aresta UV, inserir um vértice X, e X é ligado a U e ligado a V. Então essa aresta era direta, agora virou um caminho, foram para 3. Então, quando a gente pega um grafo e faz essas operações de subdivisão, a gente obtém uma subdivisão do grafo original. Então, por exemplo, aqui a gente tem em preto, desconsiderando os vértices em rosa, temos um K33. Agora, com a subdivisão feita com os vértices em rosa, a gente tem uma subdivisão do grafo K33.
O lema 11 diz que se G não é planar, então toda subdivisão de G não é planar. Então, por exemplo, esse grafo que é uma subdivisão do K33, como o K33 não é planar, então esse grafo aqui também não é planar. Então, vamos dar uma ideia de como que prova isso, que se G não é planar, então toda subdivisão de G não é planar. Então, vamos supor que existe um grafo H, que é uma subdivisão de G, e que esse H é planar. Então, pegando essa representação plana de H, nós podemos obter uma representação plana para G, fazendo a operação oposta da subdivisão. O que seria isso? Então, se eu tenho esse x aqui que fez a subdivisão dessa aresta, eu removo o x e coloco a aresta. Como o H não tinha cruzamento, com certeza G não vai ter. Então, é um absurdo que uma subdivisão seja planar e o grafo original não seja planar. Como a gente viu que o K5 e o K33 não são planares, nós sabemos que todo grafo que é planar não contém uma subdivisão do K5 ou do K33. O que isso quer dizer? Que se eu encontrar um K5 ou K33, eu sei que o meu grafo não é planar. Mas se eu não encontrar por esse corolário, eu não consigo afirmar nada. Uma caracterização dos grafos planares foi dada por Kuratowski, e ele provou que é uma condição necessária e suficiente ter K5 ou K33. O que isso quer dizer? Que se eu encontrei, eu tenho certeza que o grafo não é planar, e se eu não encontrar um K5, nem uma subdivisão do K5, nem uma subdivisão do K33, eu tenho certeza que meu grafo é planar. Então, aqui tem outra caracterização, que se G é um grafo planar, se somente C, cada bloco é planar. Ela também é uma caracterização, por é um C e somente C, mas ela não diminui a dificuldade do problema, porque mesmo assim você ia ter que verificar se os blocos são planares. Então, a caracterização de Kuratowski é mais forte. Então, relembrando um pouco de coloração agora, vamos ver que um conceito de crítico para conseguir provar que todo grafo planar é 5 colorido. Então, vamos pegar um grafo G, esse teorema 16 diz que se G é K crítico, então o deltinha dele é maior ou igual a K menos 1. Lembrando que é um grafo K crítico, então o grafo é K crítico, se o menor número de cores para colorir ele é K, então o número cromático dele é K, e para qualquer subgrafo próprio de G, o número cromático é menor. Então, vamos provar que todo grafo planar é 5 colorido. Por contradição, nós vamos assumir que não é verdade e pegar um grafo planar que é 6 crítico. A gente viu com 6 cores dá, então vamos pegar um grafo planar que é 6 crítico. Então, removendo qualquer aresta ou qualquer vértice de G, eu consigo colorir com menos de 6 cores. Pelo teorema 16, que vimos aqui, que esse G é 6 crítico, então o deltinha é maior que K menos 1, maior ou igual, então a gente sabe que o deltinha desse grafo, ele é pelo menos 5. Mas pelo grafo ser planar, nós sabemos que o deltinha é menor ou igual a 5. Portanto, o deltinha desse grafo é 5. Então, vamos pegar um vértice V, que tem grau 5, a gente tem certeza que esse vértice existe. E V1, V2, V3, V4 e V5 vão ser os vizinhos desse vértice V. Então, aqui a gente tem o V, V1, V2, V3, V4 e V5. Como G é crítico, é 6 crítico, então, se eu tirar o V, o grafo que sobra é 5 colorível. Mas como G não é 5 colorível, a gente tem certeza que todos os vizinhos de V têm cores distintas. Porque imagine se o vermelho tivesse em V1 e V2. Eu poderia usar o verde para colorir V. E teria uma coloração com 5 cores para G. Mas não é verdade, então eu tenho certeza que todo mundo que é vizinho do V tem que ter cor distinta. Vamos assumir também que V1, V2, V3, V4 e V5 estão ordenados em sentido horário. Dessa forma como está no desenho. Agora vamos pensar nos subgrafos induzidos por duas cores desses vizinhos. Então, por exemplo, vamos pegar o amarelo e o verde. Se eu pegar todos os vértices desse grafo G-V, que estão com cor verde e amarelo, e induzir, eu tenho certeza que o V5 e o V2 vão estar na mesma componente conexa. Porque se não tivesse na mesma componente, eu poderia efetuar uma troca de cores e fazer com que o amarelo sobrasse, por exemplo, para colorir o V. Mas a gente tem certeza que eles têm que ter cores distintas. Então, eles têm que estar na mesma componente conexa. Mas notem que isso não é válido só para V5 e V2, ele também é válido
para V1 e V3, para qualquer par aqui vai ser válido, que eles vão ter que estar na mesma componente conexa. E notem também que V5, V, V2 e esse subgrafo aqui, verde e amarelo, eles vão fazer uma curva de Jordan. Então, V1 está dentro da região interna e V4 está fora, está na região externa. Pelo teorema da curva de Jordan, a gente sabe que vai ter um caminho aqui, e esse caminho, pelo teorema não, pelas cores, a gente sabe que eles estão no mesmo subgrafo, então tem um caminho, porque é conexo. E pelo teorema da curva de Jordan, a gente sabe que essa curva vai cruzar esse ciclo aqui, que é amarelo e verde. Então, o grafo não é planar. Mas como a gente assumiu que ele era planar, então não é verdade que G é 6 colorível. Então, G é 5 colorível. Também tem uma prova que todo grafo planar é 4 colorível. Então, no máximo 4 cores, eu consigo colorir qualquer grafo planar. Essa prova foi apresentada em 1976 e os autores provaram, né, que todo grafo planar é 4 colorível, que é o famoso problema lá dos mapas que poderiam ser coloridos com no máximo 4 cores. E esses autores eles construíram um conjunto de 1976 possíveis configurações do grafo planar e pegaram essas configurações e provaram uma a uma que era possível computacionalmente pintar com 4 cores. Mais tarde, esse número foi reduzido para 1482. Então, uma coisa que o professor não falou, que é uma coisa não muito complicada também, então é sobre grafo planar maximal. Então, o grafo simples ele vai ser um grafo planar maximal se para qualquer vértice não adjacente, o IV, inserindo a aresta UV, o grafo deixa de ser planar. Por exemplo, aqui F e P, nesse grafo planar, eles não são adjacentes. Então, se eu inserir a aresta FB, esse grafo aqui não é planar. Então, o grafo é maximal planar se eu não consigo inserir mais nenhuma aresta nesse grafo, de forma que ele continue sendo planar. Então, esse lema diz que se G é um grafo planar maximal, e ele tem mais que 3 S, mais ou pelo menos 3 S, então toda face é delimitada por um triângulo. Então, vamos, por contradição, aqui assumir que tem uma face que não é um triângulo. Então, ela tem um ciclo que delimita, que não é um C3. Então, por exemplo, aqui temos V1, V2, V3, vai ter um caminho até VK, e esse K aqui vai ser maior que 3. Então, notem que é possível, como isso aqui está delimitando uma face, a gente sabe que não tem nada aqui dentro. Então, é uma face. Então, nós podemos inserir uma aresta entre dois vértices que estão à distância pelo menos 2. Mas notem que, inserindo essa aresta, o grafo continua sendo planar. Então, G mais o V não é planar, então é um absurdo, porque a gente assumiu que o grafo planar era maximal. Então, a gente sabe que toda face é delimitada por 3 arestas, por um triângulo. Aqui é bem parecida a prova com aquele corolário da relação de Euler, mas como a gente não provou, vamos fazer essa prova aqui. Então, se G é um grafo maximal planar, o n vértice ele é maior que 3, maior ou igual que 3, e ele tem n arestas, então o número de arestas dele é 3n menos 6. Para isso, a gente vai considerar uma representação plana de G com F faces. Pelo lema anterior, a gente viu que toda face é delimitada por um triângulo. O que acontece quando a gente tem todo mundo é delimitado por um triângulo? A gente não possui ponte, porque uma ponte em si da mesma face, só uma face apenas naquela aresta. Então, tem essa cara aqui dessa figura. Todas as faces. Então, temos a face A delimitada por VZW e a B também. Como que há 3 arestas delimitando toda a face? Se a gente somar todas as faces, cada aresta separa 2, então a gente está contando 2 vezes aquela aresta. Então, a gente obtém que o número de faces desse grafo é 2m sobre 3. Porque são 2m arestas, porque eu contei 2 vezes. E aqui eu estou dividindo porque em cada face tem 3. Então, o número de faces é 2m sobre 3. Então, aplicando a fórmula de Euler, nós obtemos essa igualdade aqui, que m igual a 3m menos 6. Teorema 21 diz que se G é um grafo maximal planar com n vértices, e agora o n é maior ou igual a 4. Então,
o grau de todo vértice é pelo menos 3. Então, se eu tenho algum vértice com grau menor que 3, eu tenho certeza que ele não é maximal planar. Então, vamos considerar um grafo G maximal planar com pelo menos 4 vértices. E M arestas, M de G, porque eu vou usar a G' depois para diferenciar. E vamos pegar um vértice qualquer de G, não importa quem é esse vértice, porque a gente quer provar para todo vértice de G. Pelo lema anterior, a gente sabe que o número de arestas de G é 3M de G menos 6. Então, a gente vai pegar um grafo G', que é o grafo G menos esse vértice. Note que como eu tirei um vértice, o número de vértices do G' vai diminuir em 1, e o número de arestas do G' vai diminuir em grau de V. Então, o número de arestas que eu tinha chegando em V vai ser retirado, vai ser removido. Pelo lema 9, a gente viu que todo subgrafo de um grafo planar é planar. Então, G' é um subgrafo de G, então G' é planar. E ele tem pelo menos 3 vértices. Aí, pelo corolário do teorema de Euler, nós temos essa igualdade aqui, né? Que o número de arestas do G' vai ser igual ao número de arestas de G menos o grau dele. E isso aqui é menor ou igual a 3, número de vértices de G' menos 6, que vai dar 3 anos de G menos 9. Agora é só aplicar aqui na fórmula. Temos que o número de arestas de G' é o número de arestas de G menos o grau do V. Mas o M de G a gente já sabe, né? Que está aqui em cima, 3M menos 6. Então, substituímos aqui. A partir dessa linha aqui, 3M de G menos 6 menos grau de V, nós sabemos, por essa relação aqui, que é menor ou igual a 3M de G menos 9. Para isso aqui ser verdade, o grau do V precisa ser pelo menos 3. Como V é qualquer vértice, então a gente provou esse teorema. E muito obrigada pela atenção. Opa, parabéns, Cíntia. Parabéns, Thiago. Aí. Legal, legal. Muito legal. Então, vocês falaram que acho que era 19 mais 5. Vocês falaram exatamente no tempo. Uns 25 minutinhos aí. Então, vocês ensaiaram? Sim. Porque deu certinho o tempo. 25 minutos, 24 minutos, um pouco e tal. Então, foram no tempo certinho aí. Bom, vamos lá. Primeiro, parabéns a vocês também. Vocês resumiram super bem as duas aulas e nesse pouco tempo, né? Vocês conseguiram resumir não só em relação à apresentação dos resultados, mas também nos argumentos que envolviam as suas demonstrações, né? Então, vocês conseguiram falar de tudo isso junto e das duas aulas, né? Então, foi bem legal isso. E, inclusive, colocaram coisas que eu não mencionei na aula, né? Igual a Cintia falou aí no final, sobre grafo maximalmente planar, né? Coisas do tipo. Acaba que vem como consequência muito do que a gente viu, né? Das desigualdades que a gente viu, mas ainda assim são coisas que são interessantes por si só, né? Serem comentadas e tal. E tem esses teoremas, essas demonstrações próprias delas que são relevantes, sim, são interessantes vocês terem trazido. Bom, sobre o que cada um falou, né? O início vocês dividiram aí, né? Essa parte de definições iniciais do que é um grafo planar e tudo mais, sobre o que é um grafo dual, vocês dividiram um pouco essa tarefa, né? Eu notei que o Tiago, nas demonstrações da sua parte final, Tiago, você foi um pouco mais, não sei se é nervosismo, não sei, mas você ficou um pouco mais preso ao que estava no texto, né? Não passou muito do que estava escrito, né? O ideal seria, além, se quisesse, às vezes, para ser mais preciso no que está falando, ter um pouco esses slides de segurança, mas ainda assim complementar um pouco, né? Falar um pouco mais. Eu sei que o tempo também é complicado, né, para pôr desenho e coisas do tipo, mas complementar com coisas do tipo, entendeu? Para não passar essa ideia de que está lendo só por ler, entendeu? Mas que está, sim, explicando o que está acontecendo. Apesar de eu até anotar a sua mudança
de tom de voz quando quer chamar para alguma coisa, você fez isso é legal. Você notou que você fez isso, Thiago? Sim. Mesmo você assim notando, eu notando você, ó, tal coisa e tal, você falou um pouco até mais alto o volume, isso é legal de usar, mas ainda assim o que você estava fazendo ali estava exatamente o que estava escrito, então isso era um pouco necessário que você fizesse essa separação do que está no texto, entendeu? Então fica de dica aí para a próxima. Eu achei legal que vocês trouxeram a demonstração que o K33 não é planar, né? Na aula eu fiz do K5, né? E eu pedi que vocês fizessem a do K33, né? Como exercício e tudo mais, vocês trouxeram isso. Então, ficou bem legal, a explicação ficou tudo bem claro. Na verdade, tudo que vocês falaram estava bem claro de entender, vocês conseguiram explicar bem. A Cíntia falou super bem dessa parte de coloração, né? Os teoremas da parte de coloração, de que é grafo planar 6 colorível, é 5 colorível e tudo mais. Apesar de ter bastante texto e tudo bem quanto a isso, mas ainda assim você estava explicando ali pela figura e não estava mostrando uma leitura do que estava ali escrito, né? Então isso mostrou bastante segurança. Na verdade, o Thiago também estava mostrando segurança, né? Mas apesar disso, em alguns momentos, isso ficou mais preso ao texto. Entendeu, Thiago? Mas é isso, não tem muito mais a complementar, não. Eu acho que quanto, de novo, ao que vocês resumiram, ficou super legal. É, Só tem esses destaques mesmo que eu já comentei. Hum, Sobre algo novo que vocês poderiam ter feito e tal, nem também eu acho que foi legal isso novo que vocês trouxeram. E eu comentei durante as aulas, né, que vocês poderiam fazer em cada ponto, né, caso fosse o assunto sorteado. Quanto aos grafos planares, o que eu comentei foi um pouco isso, né? Acho que talvez até na aula eu tenha falado, né? Ó, esse K33 vocês fazem como exercício, pode até trazer como algo extra, né, na apresentação. Eu não lembro se eu falei isso, mas eu acho que eu falei. Vocês trouxeram algo que está provavelmente no material, né? Mas explicaram bem em relação a isso. Então vocês cumpriram com tudo que foi pedido, sim, tá? É isso, parabéns aí. Eu gostei muito da apresentação de vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar, falar? Eu só dou os parabéns mesmo. Gostei também da apresentação, deu para entender. A gente está sempre aproveitando para assimilar sempre mais alguma coisa, né? Deu para me assimilar mais É. coisas. Uhum. É sempre bom, né? Ouvir uma outra pessoa falando, né? Não ficar preso ao que eu estou sempre falando e tudo mais. Então, é bom ouvir de vocês. Vocês trazem exemplos diferentes, trazem assuntos diferentes, igual eu peço, e tudo mais. Então, isso é bem legal para todo mundo, né? Até para mim mesmo, né? Beleza? Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Vocês estão satisfeitos, de modo geral, todo mundo? Tô satisfeito, porque eu acho que nessa matéria eu aprendi mais do que em 15 anos de curso, em questão de conteúdo. Que bom que aprendeu bastante coisa, que bom. Faço minhas palavras do Thiago também. Que bom que eu enriqueci de alguma forma aí. Trouxe Eu também coisas novas para concordo. vocês. A gente vai Eu, parar isso, a gente se mergulha mesmo para tentar entender. Pode ser que a gente fique nervoso na hora de apresentar, mas a gente não, fica um faz momento parte do tenso para isso aí. nervosismo, faz parte os eventuais erros que aparecem, né, por conta de tempo e às vezes é realmente complicado, né? Com pouco tempo ter que fazer de uma hora para outra assim uma apresentação 100%, né? Mas vocês saíram super bem e era esse o objetivo mesmo que eu tinha para que vocês fizessem, né? Eu queria muito que, na verdade, vocês fizessem mais isso, né? Então, para as próximas, eu vou tentar incorporar mais isso, né? Porque é bom, né? Quebrar gelo, né? Falar mais e tal, estudar mais profundamente alguma coisa, né? Isso vale muito, tá?
Eu ia comentar mais uma coisa. Ah, o relatório. Vocês têm que me entregar o relatório até amanhã, né? Eu pedi que vocês me entregassem até amanhã. Então, só complementando aí que eu tinha comentado, né? Se vocês quiserem complementar, por exemplo, algo que eu tenha dito aqui no feedback de vocês, como, poderia ter colocado tal coisa, tal coisa que você falou não está certo, ou a ideia se encadeia assim, na última eu fiz um pouco isso. Nessa de hoje eu senti menos isso, foi mais encadeado, foi melhor encadeado. Talvez por conta do tempo, né? Vocês tiveram mais tempo também, tudo mais. Os outros tiveram menos tempo. Mas em compensação tem o lance do relatório, né? Vocês tiveram mais tempo para preparar o relatório, os que apresentaram segunda, também, né? Enfim, é sorteio, né? É a sorte aí, os problemas pessoais de cada um também que a gente fez essa separação aí dos dias, né? Mas beleza, gente. Então, vou avaliar tudo. Tentar ser o mais justo possível em relação a tudo que foi passado, ao que foi pedido, ao tempo que vocês tiveram, tá? E aí, então, amanhã vocês vão me entregar o relatório. Hoje é quarta, quinta, vocês me entregam o relatório. Então, sexta-feira é o dia que eu vou corrigir tudo de vocês, tá? Então, sexta-feira eu vou corrigir. Tem que corrigir também a Aveon, né? Que vocês já me entregaram, eu acho. E aí, depois disso, eu vou. Então, avião eu já posso até ir corrigindo, né? Mas, enfim, sexta-feira vocês vão ter a nota de tudo e eu fecho a média. E aí, caso alguém queira pedir revisão, pedir alguma coisa, é só mandar mensagem na sexta-feira mesmo, depois que eu postar a nota, para eu logo fechar a nota de vocês. Beleza? E aí, minha ideia já é sexta-feira fechar a nota de todo mundo, postar a nota de todo mundo. Tá bom? Beleza. Tá, Professor, só beleza. tirar uma dúvida. Fala aí. Sobre o relatório, o nosso grupo ficou com 5 páginas e meia. Tá bom. Quase 6. Tem Tá bom. problema? Não, Pode tá deixar. bom. Pode deixar. Tá. Beleza. É que eu só não queria que estourasse muito, né? Sei lá, 20 páginas, 30 páginas e tal. É, Por isso que eu limitei. o Luiz, o quão rígido você vai ser na questão de todo mundo usar o mesmo template? Porque vocês não estão usando o mesmo template? A gente ainda não A chegou no gente meio que não consenso. definiu. O meu grupo fez no Word mesmo. Tipo, Arial 10 é isso aí. O template da SBC do Word. Mas usaram o template da SBC. Isso. O do Word não é. O do Word é bem basicão, né? É Tipo bem como se fosse parecido um com o que seria documento. o do LaTeX. Vocês já fizeram, olhando? Olhando, não, perdão. O Thiago. Ainda não. Mas isso que a gente fez né, apresentação em LaTeX, a gente podia aproveitar Isso. bastante coisa. Vocês vão aproveitar para o LaTeX. Então, pode fazer LaTeX. Se vocês ainda não têm template, então eu sugiro pegar o do SBC. Tá. Tá? Então, pega, porque no site do SBC tem lá o template de LaTeX e tem o template de Word. Tá? Deixa eu até pegar aqui. Ó, se você botar isso no Google, ó, já aparece a primeira opção, já é o template do Overleaf até do SBC. Deixa eu pôr aqui. Se você pôr isso Conference no, template, se né? você pôr, já vai aparecer já o link. Se tiver algum problema em relação a esse template, tiver difícil de escrever, aí eu não vou ser tão rígido não. É só para não ter assim, às vezes a formatação é muito diferente, e aí se fosse transformar uma na outra, um ia ficar, sei lá, 15 páginas, enquanto o outro bem menos. Mas enfim, também se não for esse template, se for um template que você já tiver pronto aí, pode usar, tá? É só tentar ser coerente aí com esse limite de páginas, tá? Não vou ser tão rigoroso não, tá? Aliás, não vou ser rigoroso. Pronto, vou ser mais explícito, tá? É só não extrapolar o limite de páginas aí, Ok. tá bom? E aí é isso, gente. Foi um prazer. Já está já fechando o curso mesmo, né? Semana que vem vocês já estão de férias. Eu também. Então, só em março a gente volta, né? Final de março, é isso, né? E já presencial, né? Pelo menos é essa ideia que a gente já tem o retorno presencial. Então, a gente se esbarra por aí. Beleza? Tá? Tá, Tá beleza. ótimo, professor. Então, Tchau, valeu. tchau, gente. Foi um prazer esse período estar com vocês.
E a gente vai se falando aí. Mas, enfim, vocês vão ver as notas de vocês, né, e tal. E aí a gente troca uma ideia por mensagem, qualquer coisa. Tá? Tá E o ótimo. Carlos, na verdade, que eu vou conversar mais por e-mail aí, né, Carlos? Vou tentar marcar uma reunião contigo, tá? Tá legal, professor. Beleza. Tá bom. Eu tô meio baqueado hoje aí, porque eu tô com Covid, peguei Covid. Ô, rapaz, se cuida então. Aí eu tô meio. Ainda bem que a apresentação foi segunda-feira, que hoje eu acho que eu não ia conseguir apresentar, não. Caramba. Tá bom. Beleza, melhoras aí. Valeu. Que passe rápido logo. Então tá, gente. Então vou fechar aqui. E é isso aí. Qualquer coisa, é só mandar mensagem, tá? Tá. Tchau, Valeu, gente. pessoal.